Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta quarta sessão da série de webinars Boas Práticas rumo à Circularidade, promovida pelo Pacto Português para os Plásticos. E como é habitual, antes de iniciarmos esta sessão, e também dado que temos connosco entidades que podem não estar muito familiarizadas com a iniciativa, com o Pacto Português para os Plásticos, permitam-me deixar-vos aqui assim algumas palavras sobre a Associação Smart Waste Portugal e sobre o Pacto Português para os Plásticos. A Associação Smart Waste Portugal é uma associação privada, sem fins lucrativos, que tem como missão potenciar a economia circular nas várias cadeias de valor, através da educação, da inovação, colaboração e criação de novos negócios. A rede da Smart Waste conta à data com mais de 150 associados das mais diversas cadeias de valor, contando com players nacionais, representantes da indústria, do retalho, academia, centros de investigação, municípios, entre muitos outros. A Smart Waste Portugal coordena o Pacto Português para os Plásticos, que é uma iniciativa inédita em Portugal, uma iniciativa colaborativa que visa potenciar a economia circular para os plásticos em Portugal, através do atingimento de 5 metas até 2025. O Pacto Português para os Plásticos conta com mais de 115 membros, neste momento, representativos de toda a cadeia de valor. Não estão fechadas as adesões ao Pacto Português para os Plásticos, portanto convidamos quem ainda não é membro do Pacto e que queira aderir a esta iniciativa a contactar-nos para podermos esclarecer alguma dúvida que tenham, e teremos todo o gosto em receber novos membros. Esta série de webinars tem como principal objetivo dar a conhecer as boas práticas dos membros efetivos que reportaram no terceiro relatório de progresso da iniciativa, que foi lançado em março deste ano. Para quem não está muito familiarizado, todos os anos o Pacto lança um relatório de progresso onde são apresentados os resultados relativamente às metas e também um conjunto das atividades e das boas práticas levadas a cabo pelos membros. Esta é a quarta sessão desta série, sendo que a participação foi aberta a entidades que fazem parte das associações setoriais que compõem a Comissão Consultiva do Pacto Português para os Plásticos e também aos associados da Smart Waste Portugal. Antes de iniciarmos a sessão, deixo aqui só umas breves notas. Portanto, o webinar terá a duração de 1h15, talvez hoje um bocadinho menos, porque contamos apenas com duas entidades, sendo que após a componente de apresentação haverá lugar para um período de perguntas e respostas. Pedimos para manterem os vossos microfones desligados durante a apresentação e apelamos para que as questões sejam colocadas no chat para que os nossos oradores as possam ver e possam ser respondidas no final das apresentações. Podem ir colocando ao longo das apresentações também, não tem qualquer problema. E então, passando ao que interessa, hoje temos connosco dois membros do Pacto Português para os Plásticos que irão apresentar os seus exemplos. Temos a Sociedade Ponte Verde e temos a Veolia. Por parte da Sociedade Ponte Verde, temos o Ricardo Lagoa, que é coordenador de Marketing e Comunicação, a quem agradeço a presença e a participação. Muito obrigada, Ricardo. E por parte da Veolia, temos a Sandra Silva, diretora de Resíduos, e a Rita Bom de Sousa, responsável de Pessoas e Cultura, a quem também agradeço a participação neste webinar. Agradeço também de uma forma mais institucional estas duas entidades, a Sociedade Ponte Verde e a Veolia, a disponibilidade para virem aqui hoje apresentar e divulgar as suas boas práticas. Portanto, muito obrigada pela vossa presença. Iríamos dar início, então, às apresentações e iríamos começar pela Veolia, que vai então hoje ter aqui uma dupla apresentação com a Sandra Silva e com a Rita Bom de Sousa. Portanto, quando quiserem, a tela é vossa. Ok.
Obrigada. Obrigada, Patrícia, e obrigada naturalmente pelo convite. É sempre um privilégio podermos mostrar a Veolia um bocadinho aquilo que nós fazemos, nomeadamente com uma plateia destas em que a colaboração é o ponto de ordem. Ora, eu vou tentar então fazer aqui a apresentação. Creio que já estarão a ver. Foi em modo Sim, Sandra, apresentação agora, está certo? a carregar, exatamente, está. Pronto, muito bem. Então, esperemos que isto... Eu vou começar por fazer só um enquadramento do Veolia, porque é que esta iniciativa aparece no âmbito da Veolia, e depois a Rita fará a apresentação de como é que ela apareceu e o que é que se pretende com esta iniciativa. Portanto, a Veolia tem como grande objetivo e grande propósito a transformação ecológica, que embora pareça assim um nome muito diferente e muito sofisticado, significa apenas e só que nós queremos e temos como grande objetivo para a nossa atividade permitir que o progresso humano avance, mas sem o aumento do consumo de recursos. E, portanto, isso passa por, como temos aqui mais detalhado, combater a poluição de todas as formas, a escassez de recursos, onde entra a economia circular, e daqui também a nossa participação e a presença no Pacto Português dos Plásticos, e descarbonizar os nossos modos de vida, de maneira a que as alterações climáticas não tenham o impacto que estão a ter e consigamos regredir nessa evolução e contribuir de facto para que isso aconteça. Em contrapartida, em paralelo, também é para nós muito importante a saúde e a qualidade de vida das nossas comunidades, e aqui já começa a entrar uma primeira abertura para esta atividade que nós vamos aqui partilhar, porque de facto a parte económica, social e ambiental, as comunidades e os nossos trabalhadores estão todos interligados. Para isto, e de forma a que isto não seja só assim umas grandes parangonas que depois não têm adesão à realidade, nós definimos aquilo que chamamos internamente o nosso desempenho multifacetado, e este desempenho multifacetado define claramente objetivos que sejam mensuráveis para cada um destes stakeholders que nós identificamos no nosso propósito: o planeta, os clientes, os acionistas, os trabalhadores e a sociedade, ou a comunidade, como queiramos. Identificamos os objetivos dos ODS que são respondidos por cada um, pela nossa atividade referente a cada um destes stakeholders, e aqui temos objetivos claramente mensuráveis. E para terem uma ideia, a gestão de topo da Veolia tem uma componente significativa da sua remuneração variável dependente destes objetivos serem cumpridos. Portanto, não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. E tem de tal maneira peso e importância na nossa atividade que todos os projetos de investimento que nós queiramos fazer, antes da análise económica, têm esta análise do desempenho multifacetado, que tem que responder afirmativamente a todos, e só depois de responder afirmativamente a todos é que passa para a análise económica. E, portanto, neste âmbito, e principalmente na parte dos colaboradores, aparece esta atividade que nós temos com o Banco Alimentar. Porquê? Porque o voluntariado é uma atividade que nós temos nos nossos programas de atividade com os nossos colaboradores, e neste caso concreto, além de ser voluntariado, tem o peso que o Banco Alimentar tem, porque o próprio Banco Alimentar tem um impacto grande na comunidade, e portanto nós conseguíamos aqui, com esta atividade de voluntariado, nós somos bastante criteriosos nas atividades de voluntariado que disponibilizamos para os nossos colaboradores, cumprimos pelo menos 3 destas partes: colaboradores, planeta e comunidade. E, portanto, esta atividade inicialmente era uma atividade de voluntariado normal, em que nós íamos para o armazém do Banco Alimentar fazer a triagem de todos aqueles alimentos que nos chegam, e
percebemos que de facto havia um problema nas instalações do Banco Alimentar e esse problema era a dificuldade na gestão dos resíduos, porque há muitos voluntários que comem no Banco Alimentar durante os 2 dias das campanhas. E, portanto, desviámos o foco da nossa atenção para fazer uma separação correta dos resíduos para serem enviados para valorização. E eu diria que é isto que agora a Rita dará seguimento na apresentação. Rita. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Avançamos só um bocadinho. Então, falar-vos aqui um bocadinho de onde é que surgiu e voltar até um bocadinho atrás, onde é que surgiu esta questão do voluntariado corporativo na Veolia. Na verdade, na Veolia, nós somos uma multinacional e estamos presentes em mais de 50 países. E aquilo que é os benefícios e o bem-estar dos colaboradores diverge muito de país para país e aquilo que a legislação define ou o apoio da segurança social varia muito de país para país. E por esse motivo a Veolia criou há uns anos um programa chamado Veolia Cares, que no fundo garante que há aqui alguma equidade e alguns mínimos de alguns benefícios que são iguais para todos os países. Em alguns países já está previsto pela Segurança Social ou pela legislação ou porque a própria unidade de negócio no país já tinha desenvolvido, noutros não, e portanto foi através deste programa que surgiu. E aqui estamos a falar das licenças parentais, estamos a falar dos seguros de saúde e de uma série de benefícios. Um desses benefícios é precisamente a possibilidade que os colaboradores da Veolia têm de disponibilizar um dia por ano de trabalho para aplicar naquilo que é o serviço à comunidade e o voluntariado. E, portanto, este foi o desafio que nos lançou o Centro Corporativo de montarmos isto e nós achámos muito, muito interessante e o Centro Corporativo até nos deu uma aplicação para nós o fazermos. E nós achámos maravilhoso e quando fomos olhar para a aplicação percebemos que era uma aplicação em branco. E que, portanto, nós iríamos ter que ser nós, aqui em Portugal, a fazer o trabalho de identificação de todas as associações, de todas as ações e de tudo aquilo que queríamos desenvolver. Na altura não tínhamos uma equipa robusta o suficiente para fazer este trabalho e, portanto, fomos à procura de parceiros, como em tudo aquilo que fazemos, tendo sempre aqui por bússola este propósito e fomos à procura de stakeholders e de parceiros. E demos, de facto, com uma entidade aqui do Banco Alimentar, do próprio Banco Alimentar, chamado o Banco de Bens Doados, que no fundo, aquilo que entre o Banco Alimentar e o Banco de Bens Doados, o que fazem é distribuir bens por várias instituições do país, de cima a baixo. O que significa que têm o país todo mapeado naquilo a que as instituições, as suas necessidades e as ações diz respeito. E, portanto, tinham aqui uma informação riquíssima para nós. Esta entidade dentro do Banco de Bens Doados, a que chamam Entreajuda, estava associada a uma aplicação também de voluntariado e em algumas empresas já tinha implementado esta aplicação que permitia às empresas acederem a várias ações e instituições que já tinham sido previamente validadas pelo Banco de Bens Doados e pela Entreajuda e que nós tínhamos que selecionar apenas aquelas que para nós faziam sentido. E assim foi, avançámos com isto e uma das primeiras coisas que fizemos foi, de facto, avançar com o Banco Alimentar e participar numa das primeiras campanhas do Banco Alimentar. E como uma das coisas que para nós está muito presente é este propósito de que a Sandra falou, é este propósito multifacetado e aquilo que são as várias vertentes, os vários objetivos deste nosso propósito, é quase como se isto fosse um pano de fundo que temos permanentemente. E, portanto, sempre que entramos num projeto, numa instalação, num cliente, há aqui uma série de coisas que soam em nós, de onde é que será que estão aqui os resíduos? Onde é que será que aqui se gera água? Temos caminhos de segurança, não temos, e portanto isto é uma forma muito de estar e uma coisa que nos é muito intrínseca. E quando entramos no Banco Alimentar pela primeira vez, de facto sentimos que havia ali muito que fazer. E a verdade é que nós sentimos que, por um lado,
nós temos que nós queremos avançar com este caminho, seja de voluntariado, seja de trabalho com a comunidade, mas as coisas na Veolia são sempre muito pensadas para terem um sentido, para estarem alinhadas com o propósito, para nos dizerem qualquer coisa. E, portanto, achámos que fazia todo o sentido colocar estas nossas competências nesta área ao serviço do Banco Alimentar. Não significa que não participemos em campanhas também, se nos interessar, fazer a triagem dos alimentos, a recolha, mas achámos que havia aqui muito trabalho para o qual nós podíamos contribuir de uma forma diferenciada porque tínhamos este conhecimento. E, portanto, foi assim um bocadinho que avançámos e tentar juntar aqui uma série de fatores, desde o facto de estar próximos do Banco Alimentar em vários daqueles que são os nossos pontos do país, porque temos uma dispersão geográfica grande, também permitir aqui de facto o alinhamento com aquilo que é o eixo dos colaboradores da Veolia e com aquilo que é o programa Veolia Cares, e depois também porque de facto há aqui uma grande componente interna de trabalho em equipa, de reforço de competências que este programa permite trabalhar, e isso tem sido muito, muito enriquecedor. E pronto, portanto foi um bocadinho este caminho que fizemos, colocar, e depois aqui também a coisa vai crescendo, porque a partir do momento, se calhar começámos com um grupo no Banco Alimentar e depois começámos a somar, e fazemos muito isto em muitos projetos, a somar colegas e a desafiar áreas e a desafiar pessoas que estão noutros projetos que tocam aqui em alguma coisa, e de repente somos muitos mais neste. Rita, deixamos de ouvir, peço desculpa. Deixaram-me ouvir? Agora sim, já estamos a ouvir novamente. Não sei o que é que aconteceu. Peço desculpa. Pronto, uma das coisas que para nós também é importante, e precisamente para perceber até onde é que nós estamos alinhados ou não com aquilo que é o nosso propósito e os nossos objetivos iniciais, nós conseguirmos irmos avaliando, por exemplo, quais são os ODS que mais impactamos e com que presença, se impactamos mais uns ou menos outros. Quais são, por exemplo, as competências internas que estamos a trabalhar com determinadas ações e com esta ação, o trabalho em equipa, a empatia, por exemplo, uma série de competências internas que para nós também são importantes trabalhar através deste projeto, e vamos aqui somando trabalho em equipa que tem sido muito positivo. Este ano temos tido já 22 iniciativas no âmbito do voluntariado, temos cerca de 133 membros envolvidos e já somamos 402,5 horas. Sandra, passo-lhe a bola para falar aqui um bocadinho mais concretamente do projeto. Sandra está com o micro desligado também. Exato. Certo, obrigada. Certo. Quando chegámos ao Banco Alimentar, o que é que encontramos? Portanto, o Banco Alimentar faz 2 dias de campanha 2 vezes por ano, de uma forma geral. Tem um armazém enorme, são 1.900 metros quadrados, que está sistematicamente a receber durante 2 dias alimentos e que estão sempre a ser arrumados e acomodados no sítio certo, porque depois o Banco Alimentar, ao longo do ano, vai acompanhando várias instituições de solidariedade social com estes alimentos que recebe nestas 2 campanhas. Tem outras fontes também, mas pelo menos estas 2 campanhas são as principais. E durante estes 2 dias passam pela sede do Banco Alimentar, onde se concentram os armazéns, cerca de 508 voluntários. Estas pessoas, nestes 2 dias, almoçam e jantam no Banco Alimentar com refeições que são dadas pelo Banco Alimentar aos voluntários que lá estão. Em 2023, recolheram cerca de 7.008 toneladas de alimentos e agora já em 2024 receberam em 2 dias da campanha que já ocorreu, agora vai ocorrer outra mais para o final do ano, 390 toneladas de alimentos. O nosso trabalho é um bocadinho mais paralelo, isto não está a avançar, dê-me só um bocadinho. Ok. Portanto, nestes bastidores,
onde está esta parte da cozinha e o serviço de refeições, durante algumas horas há uma concentração enorme de pessoas, porque se concentram naturalmente na hora do almoço e na hora do jantar, e portanto as pessoas que estão tradicionalmente ali a distribuir as refeições e a prepará-las não têm tempo nem capacidade para ver o que é que acontece aos resíduos e encaminhar devidamente, e muito menos acompanhar o que depois as pessoas que lá vão tomar as refeições fazem com os seus resíduos. Utilizam maioritariamente talheres e pratos e copos descartáveis. Há garrafas de vidro, há Tetra Pak das embalagens de bebidas, há garrafas de plástico, há uma grande tipologia de resíduos que as pessoas depois têm que distribuir pelos contentores que estão disponíveis. E, portanto, era um sentimento generalizado de todas as pessoas que estavam lá nesta parte das refeições, que era um desperdício aqueles resíduos irem todos para o indiferenciado, mas eles não tinham capacidade de fazer. E na primeira campanha que nós fizemos com eles, que foi o ano passado, no final do ano, nem sequer acreditavam que era possível fazer alguma coisa. Espera lá, que agora andei para a frente. Isso. Portanto, nós achámos que era possível fazer alguma coisa. Já tínhamos alguma experiência neste tipo de atividades e, portanto, colocámos como objetivo conseguir aumentar a taxa de reciclagem dos resíduos, que nesta área era 0. O Banco Alimentar já separa com bastante rigor cartão e plástico de todos os alimentos que lhe chegam embalados e que vão para o armazém. Aí sim, isso já era tratado devidamente. Nesta parte das refeições é que era muito mais difícil. Portanto, o que é que nós fizemos? Primeiro, colocámos poucos contentores, de maneira a que os nossos voluntários conseguissem fazer quase um policiamento positivo. E quando eu digo policiamento, era de acompanhamento de toda a gente que se dirigia aos contentores sobre o que é que iam pôr aonde. Colocámos sinalética para ajudar na identificação e, no fim, assegurámos que o encaminhamento era feito como deve ser para os sítios certos. Portanto, como eu já disse, os voluntários não tinham de facto capacidade, muita gente a vir ao mesmo tempo. Os contentores têm que estar fora da zona onde as refeições são servidas e, portanto, a triagem e o encaminhamento dependiam só da boa ação dos voluntariados. Criámos este slogan: no armazém separamos para alimentar, aqui separamos para reciclar, para fazer aqui uma imagem que fosse simpática, que fosse atraente e que fizesse a ligação àquilo que era a atividade principal do Banco Alimentar, que é de facto separar para terem os resíduos. E dentro do armazém, não sei se alguém aqui presente já lá esteve e participou em alguma ação, é uma verdadeira linha de triagem para separar as tipologias de alimentos, massa para um lado, arroz para o outro, enlatados para o outro, enfim, é uma verdadeira linha de triagem já muito otimizada e muito bem implementada e, portanto, nós quisemos passar essa mensagem para esta zona das refeições onde tínhamos este problema para resolver. As tipologias de resíduos são exatamente as mesmas dos resíduos urbanos normais, portanto, tínhamos contentor amarelo, contentor verde, contentor azul e o indiferenciado. Na zona da cozinha propriamente dita ainda tínhamos um contentor para os orgânicos e criámos, como eu vos disse há pouco, 3 pontos de deposição que eram facilmente controlados pelos nossos voluntários. Criámos uma zona de parque de resíduos onde estavam os contentores vazios preparados para substituírem estes que à medida que fossem ficando cheios e pondo os cheios outra vez dentro desta zona de resíduos que estava fora do acesso da população em geral e dos voluntários em geral, porque é incrível, mas onde houver um contentor aparece lá sempre algum resíduo posto por alguém, mesmo que ele esteja mais resguardado. E, portanto, de forma a não termos contaminações, deixámos esta parte fora do acesso e só havia mesmo acesso àqueles contentores que estavam nos pontos
que eram acompanhados por voluntários nossos. No final, os contentores foram recolhidos nos resíduos recicláveis pela Câmara Municipal, que faz a recolha seletiva, já como faz a recolha normal no resto da cidade de Lisboa. Os resíduos indiferenciados foram misturados com os resíduos urbanos normais e os orgânicos têm compostagem própria nas instalações do próprio banco alimentar. Da nossa parte, tivemos esta parte inicial da logística, a colocação toda dos contentores. Tivemos que dar formação aos nossos próprios voluntários, porque foi preciso ajudar a explicar algumas coisas, porque nós tivemos pessoas da área de recursos humanos, da área financeira, da área jurídica, enfim, pessoas que são, para este efeito, cidadãos normais e que não estão tão familiarizados com estas regras de separação, em alguns detalhes que apareciam aqui. Também sensibilizámos os voluntários, que são o staff desta zona de refeições, para pedir o apoio deles na explicação que às vezes era preciso dar a algumas pessoas. Fizemos verdadeiramente um policiamento apertado dos contentores, mas de forma muito construtiva, porque explicámos à maioria das pessoas que tinham dúvidas sobre o que é que se colocava onde é que se colocava e porquê é que se colocava. E, naturalmente, tínhamos que fazer depois esta logística de contentores cheios, retirar do local onde estavam e voltar a colocar um contentor vazio para poder encher. Em termos de resultados, ao fim de 2 dias de campanha, conseguimos separar praticamente todas as embalagens que foram produzidas ali no recinto do Banco Alimentar. Retirámos 7 contentores, que são de 360 litros, cheios de cartão. Retirámos 6 contentores de embalagens de plástico e 2 contentores de embalagens de vidro. Isto em 2 dias é de facto uma produção muito intensa, porque se concentra em algumas horas do dia, junto do momento das refeições, do almoço e do jantar. E permitiu também explicar muitas coisas a muitas pessoas. A questão dos copos de papel que têm plástico por dentro, o facto de embalagens de plástico não terem que ser lavadas previamente, enfim, foi, na verdade, além dos resultados, que obviamente são resultados que nos deixam bastante satisfeitos, porque conseguimos fazer aqui a diferença e encaminhar para a reciclagem resíduos que teriam ido para os resíduos indiferenciados, sentimos que também contribuímos para a sensibilização das pessoas e que provavelmente, pelo menos queremos acreditar que assim é. Já voltei outra vez? Já. Foi uma fração de segundo, Sandra. Só que deixou de partilhar. Ou sem apresentação? Sem apresentação. Ficamos sem apresentação. Ok, pronto, ok. E, portanto, achamos, e estamos convictos disso ainda, que os resíduos que separamos nós conseguimos medir, o impacto nas pessoas já não conseguimos medir, mas estamos convictos que as pessoas que saíram dali e que tiveram a oportunidade de falar connosco, provavelmente também foram fazer bem em casa, e esse é o principal impacto da nossa atividade. Portanto, entretanto, nós avaliamos sempre também junto dos nossos colaboradores o que é que acharam desta participação, porque para nós envolver todas estas pessoas nossas que não estão habituadas a tratar com resíduos, e tenho-vos a dizer que nós fisicamente fazíamos triagem, porque às vezes encontrávamos resíduos no contentor errado, íamos lá e mudávamos os resíduos de contentor para eles ficarem nos contentores certos, e portanto também quisemos perceber o que é que os nossos colaboradores acharam, e a avaliação foi esta, como veem aqui, e portanto foi extraordinário, porque mesmo as nossas pessoas que numa fase inicial não estavam a acreditar tanto que era possível, quando começaram a ver a interação e a dinâmica que se gerou, isto criou uma onda tão positiva e tão construtiva, que
todas as pessoas envolvidas tiveram a clara sensação de que eu marquei a diferença com esta atividade que fiz aqui, e da parte do Banco Alimentar, que estavam muito, muito pouco receptivos. Quando eu digo receptivos, Sandra, sim? desculpa, não estamos a ver os slides, não sei se... Não? Não. Então, espera lá. Eu achei que sim. Então tenho que compartilhar outra vez. Sim. Já está? Já está. Não está em Já. tela cheia, mas conseguimos ver bem. Não está em tela cheia? Ainda não. Ok. Ainda viram este slide? O dos resultados com as quantidades desviadas. Sim, esse ainda Sim. vimos. Sim. Ok. Então era este que já não Não. viram. Exato, esse não vimos. Pronto, ok. Portanto, aqui isto, não vou repetir tudo, era o gráfico com a auscultação e o resultado da avaliação dos nossos colaboradores. Portanto, só um é que avaliou com 8, os restantes 15 avaliaram com 10. E de facto sentimos que gostaram mesmo muito, e temos tido inclusive mais adesão nas campanhas seguintes. Nós já fizemos 2 campanhas e a segunda campanha correu também muitíssimo bem. E da parte do Banco Alimentar foi extraordinário, porque na primeira vez que nós lá estivemos, ninguém acreditava que isto era possível. Quando nós colocámos só aquela quantidade de contentores, tivemos pessoas do Banco Alimentar a dizer: isto não é possível, vocês têm que pôr aqui muitos contentores, não imaginam como as pessoas começam todas a pôr resíduos nos contentores e não é possível ter capacidade de resposta. E nós só pedimos para confiarem em nós, que íamos tentar fazer, pelo menos experimentar. Se não desse, depois alteraríamos o que tivéssemos que alterar. E de facto, no final da campanha, foi muito, muito satisfatório ver como, da parte do Banco Alimentar, a satisfação foi incrível. Porque, para além desta motivação positiva dos próprios voluntários que estão lá na distribuição das refeições, perceberem que estávamos a conseguir ter o resultado, disseram-nos que o próprio recinto do Banco Alimentar nunca tinha tido o nível de higiene que estava naquela altura. Como nós estávamos sempre a substituir os contentores e sempre a colocar espaço novo e em condições para os resíduos serem depositados, o próprio recinto ficou em melhores condições, e a certa altura já eram os próprios voluntários que, entre eles, quase que tinham aqui uma pressão positiva de dizer: atenção, atenção, isto tem que ser posto no sítio certo. E, portanto, acho que cumprimos o nosso objetivo. Conseguimos enviar para reciclagem uma quantidade significativa de resíduos dentro do total que é ali produzido. Marcámos o nosso impacto e deixámos o Banco Alimentar, de facto, muito satisfeito com aquilo que foi o nosso resultado. E pronto. Muito obrigada. Peço desculpa. Muito obrigada, Sandra, e excelente esta vossa apresentação. E como é que uma ação de voluntariado é aqui uma série de muitas outras coisas. Desde logo, uma excelente operação de gestão de resíduos, bem montada, de forma muito profissional, mas de comunicação, de sensibilização, muito interessante. E foi muito interessante conhecer toda a história por trás desta boa prática. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigada a nós pela oportunidade. Muito obrigada. E então agora passávamos à Sociedade Ponte Verde, ao Ricardo, para nos trazer também a boa prática que foi apresentada pela Sociedade Ponte Verde. Ricardo, quando quiseres. Olá, muito boa tarde a todos. Desde já, obrigado pela oportunidade de partilharmos esta boa prática. Nós vamos falar da Academia Ponte Verde. É um daqueles projetos, eu diria que é o projeto que mais carinho quem trabalha na Sociedade Ponte Verde tem. Eu, mas também sei de muitos colegas que trabalham até há muito mais anos do que eu, porque achamos que ele vai muito focado àquilo que é o propósito da Sociedade Ponte Verde, de fazer com que Portugal recicle mais embalagens.
e pensando no foco nas crianças e como eles podem ser influenciadores no futuro, mas mais do que isso, até um dia decisores políticos, CEOs de empresas e, portanto, que levem para a sua vida este pensamento e este mindset de bem reciclar embalagens e de economia circular no geral. Eu vou começar por partilhar um pequeno vídeo. Isto por dificuldades tecnológicas vou ter que partilhar 2 vezes, portanto eu vou deixar de conseguir falar convosco enquanto veio o vídeo, depois volto com a apresentação. A Academia Ponte Verde nasceu em 2019 para sensibilizar para a separação e reciclagem de embalagens os maiores influenciadores do futuro, a comunidade escolar. Desde então, tem sido sempre a crescer, de ano para ano, de norte a sul do país, até bater todos os recordes em 2024, com o Roadshow a chegar a 200 escolas e a mais de 9.000 alunos. A Academia também acontece no digital, onde quer que estejam os influenciadores de amanhã. E como o planeta nunca tira férias, desde 2022 que também vai à praia, onde o Reciclamania já ensinou milhares de crianças e jovens a brincar à reciclagem a sério. Vou pedir para meus colegas reciclarem mais e fomos ver a dou pontos para tudo. Agora que a escola regressa, regressamos contigo. Juntos, vamos fazer a maior edição de sempre. Academia Ponte Verde. Reciclar é na boa. Bem, espero que tenham conseguido ver e ouvir. E vou voltar agora aqui para começar então pela apresentação. Ok, conseguem ver a apresentação? Sim? Sim, e também conseguimos ver e ouvir o vídeo. Ok, boa, perfeito. Então, o nosso projeto é a Academia Ponte Verde. A Academia Ponte Verde tem como propósito e como grande objetivo, de facto, ensinar as crianças a reciclar embalagens. E, como eu dizia no início, que elas se tornem, no futuro, influenciadores das boas práticas de reciclagem de embalagens, da economia circular e da sustentabilidade. A Sociedade de Ponte Verde sempre abraçou este propósito e desde 96 já acabámos por impactar mais de 500 mil de crianças e jovens, quer via outros projetos, presença em festivais, presença em ações diferentes nas escolas, presença em muitas vezes parcerias com câmaras municipais, com juntas de freguesia, em que conseguimos de facto interagir com as crianças. Mas em particular o projeto Academia Ponte Verde, ele nasce em 2019 e materializa-se no site da Academia Ponte Verde, academiaponteverde.pt, onde está, digamos, um conjunto muito grande de conteúdos. Esses conteúdos servem para que os professores, a qualquer momento, possam entrar no site e tenham fichas, vídeos, informação para eles, para que possam dar uma aula aos alunos, aos filhos, às crianças, sobre reciclagem de embalagens. Também serve para os miúdos, para os mais novos, eles próprios poderem, através mais dos vídeos, dos jogos e de conteúdos mais adaptados para eles, diretamente aprenderem, interagirem, divertirem-se no site e saberem mais sobre reciclagem de embalagens. Portanto, o projeto da Academia tem toda esta informação no site, tem o Roadshow, que eu vou apresentar mais à frente, teve durante os momentos de Covid e confinamento que funcionar em formato digital e, portanto, reinventar-nos um bocadinho através de desafios digitais, através de mais conteúdos, através de uma ligação computador a computador com as escolas para que se continuasse a conseguir passar o conteúdo. E depois temos esta também execução da reciclagem nas praias, que nós fazemos durante o verão e que, à data de hoje, o core da Academia Ponte Verde é o roadshow a ir às escolas e, quando não temos escolas, vamos às praias durante os períodos de férias. Os objetivos, como nós dissemos, muito focado na reciclagem de embalagens, mas não nos esquecemos dos 3 R's, ou neste caso não nos esquecemos dos outros 2 R's,
e, portanto, trabalhamos para que os miúdos tenham uma visão muito global de que é importante reduzir, reutilizar e reciclar, que percebam os benefícios para o planeta, os benefícios para eles, que tentar-lhes passar uma ideia que este comportamento deve ser natural, normal, pode-se criar um hábito, e depois, obviamente, acabamos por aprofundar mais, onde acabam por existir mais dúvidas. Que embalagem é que eu coloco em que ecoponto, como é que funciona depois a recolha, como é que é transformado este meu resíduo, esta minha embalagem, como é que depois pode dar a caneta com que eles próprios estão a escrever, que é um dos brindes que nós damos durante as sessões, e, portanto, temos esta abordagem mais global para que eles entendam, se sintam motivados e tenham vontade de serem cidadãos mais ativamente responsáveis pela sustentabilidade. Então, o Roadshow, basicamente, é a Academia Ponte Verde a correr um grupo de escolas com uma aula de 45 minutos. Neste momento, estas aulas estão focadas em alunos do segundo e do terceiro ciclo, e o que nós vamos fazer é, através de uma apresentação, através de jogos em formato digital, através de jogos que fisicamente os miúdos respondem a desafios, ter ali um momento divertido e de aprendizagem. E, portanto, nós garantimos, ano após ano, cada vez mais escolas têm no seu currículo a reciclagem de embalagens e a sustentabilidade como um todo. Explicar-vos um bocadinho a evolução ao longo do tempo. Portanto, nós em 2019 arrancámos com 41 escolas. Depois, como eu disse, durante os momentos de Covid, tivemos aqui uma dinâmica mais digital para conseguir chegar aos alunos e a quem estava fechado em casa. Em 2023 acabámos o ano com 80 escolas, em 2024 estivemos a acabar o ano com 200 escolas e mais de 9.000 alunos impactados neste ano. Isto deixa-nos muito orgulhosos, este crescimento, estes números cada vez maiores de escolas, de alunos, de professores impactados, e é um compromisso que nós temos para o futuro, porque a ideia é que, ano após ano, sejamos capazes de fazer crescer estes números, sempre com o primeiro foco com aquilo que a Sociedade de Ponte Verde pode fazer diretamente, mas também estamos a olhar para possíveis parcerias para conseguir aumentar o nosso reach e conseguirmos chegar a mais alunos. Como eu vos disse, em 24, 25, portanto, neste caso no ano escolar, estamos a pensar chegar no mínimo a 300 escolas, portanto, com o que vamos fazer neste regresso às aulas e como vamos fazer a partir de fevereiro para o último período das aulas. Este ano também a novidade é que nós vamos chegar às ilhas, portanto, vamos estar nos Açores e na Madeira. Explicando um bocadinho, nós sempre estivemos abertos a que as escolas nos chamassem para nós irmos fazer a formação, mas tínhamos sido sempre ao longo do tempo nós muito a correr atrás de escolas e a tentar marcar escolas para estar. E tinha sido sempre muito difícil por questões logísticas conseguirmos chegar às ilhas. Este ano conseguimos isso por dois motivos. Decidimos que sim ou sim tínhamos que chegar às ilhas e porque lançámos uma campanha mais forte de comunicação no sentido de ter inscrições e que cada vez mais escolas soubessem da Academia Ponte Verde e se inscrevessem e, portanto, este ano vamos materializar a chegada aos Açores e à Madeira. Portanto, referir que aquilo que nós fazemos tem sempre dois lados. Tem este lado digital, onde nós nas várias redes sociais divulgamos a Academia Ponte Verde e divulgamos o início do Roadshow. Nós fizemos um investimento que gerou mais de 25 milhões de impressões com 7 milhões de impressões em TikTok e em Facebook. Isto com o propósito de duas coisas. Número um, poder divulgar a professores e alunos que existe a plataforma Academia Ponte Verde e que lá podem aprender recorrendo ao site e recorrendo a toda a informação que lá está. Número dois, divulgar que existe o Roadshow e através desta divulgação, como eu dizia, chegar a mais escolas e que mais escolas se possam inscrever e possam chegar ao programa. Portanto, a campanha de comunicação tem este duplo efeito de gerar awareness para aquilo que é o conteúdo online, mas para gerar awareness para termos mais escolas inscritas e a participar no programa. Aqui temos algumas fotos daquilo que são as nossas aulas no fundo. E como podem ver, temos desde vídeos que os miúdos vão poder, vídeos e jogos que eles vão poder jogar no computador que nós já temos disponíveis, como temos jogos para eles fazerem, separarem as embalagens no local e distribuímos também algum material didático para que eles depois fiquem
com informação e com uma recordação viva daquilo que é a aula que receberam da Academia Ponte Verde. Depois, o que nós começámos a fazer também a partir de 2022 foi estar nas praias. E, portanto, numa vertente diferente, numa vertente mais de convívio, mais fun e mais de jogo, continuar a estar em contacto com as crianças para além dos momentos de escola. Portanto, digamos que a Academia Ponte Verde corre atrás das crianças. Se eles fugiram da escola para a praia, nós vamos atrás deles para a praia. E, portanto, entre 22 e 24 passámos de 1.800 crianças para 3.435 crianças com quem nós interagimos através da nossa presença nas praias. Nós trabalhamos muito nas praias que têm colónias de férias e, portanto, recebemos grupos constantemente ao longo do dia de miúdos das várias colónias de férias para poderem jogar. O que nós temos então é este jogo que vocês conseguem ver aqui na fotografia com um dado gigante que é quase de metade do tamanho de alguns miúdos. Neste jogo eles rolam o dado em cima de um tapete, os próprios miúdos são os peões e vão andando de casinha em casinha no tapete e têm desafios. Perguntas, ações para fazer, desafios para poder responder acertadamente ou não e continuar para a frente no jogo. A novidade de 24 foi, além de chegarmos a mais crianças por estarmos ainda em mais praias, também tivemos uma dinâmica nova que é um conto. Portanto, nós detectámos a oportunidade de alguns miúdos mais pequeninos que tinham alguma dificuldade em jogar ao jogo de tabuleiro gigante e então nós temos uma promotora que lhes vai contar uma história. Essa história basicamente é a vida de uma embalagem e como essa embalagem vai do supermercado para o ecoponto e depois é transformada noutra coisa e, portanto, temos aqui um momento também até mais cultural em que se conta uma história, mas tentando passar sempre o conteúdo em relação à separação das embalagens e à reciclagem das mesmas. E, portanto, é isto que eu tinha para vos apresentar. Como eu disse, a Academia Ponte Verde é um pilar fundamental da estratégia da Sociedade de Ponte Verde, por responder ao ponto da capacitação e da formação feita para os mais jovens, seja diretamente para eles nas aulas, seja diretamente com os conteúdos para eles, seja com os conteúdos que disponibilizamos aos professores, para que eles também tenham mais material e também mais conhecimento para que nas suas aulas, fora as aulas da academia, possam falar, possam responder e possam ensinar sobre reciclagem. E é tudo, muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Também uma excelente apresentação e muito interessante. E é muito interessante ver aqui assim estas duas apresentações com boas práticas em temáticas que aparentemente não são diretamente o core das entidades, mas são, como vimos, a parte do voluntariado que se ligou muito com aquilo que a Veolia sabe fazer muito bem, na parte da gestão de resíduos, e aqui também a questão da sensibilização, que é pilar fundamental e também uma das obrigações das entidades gestoras, não é? Para sensibilizar e fazer com que os mais pequeninos vão aprendendo como separar os resíduos para que eles e depois consigam influenciar as suas famílias e as comunidades também a separarem os resíduos. Muito obrigada aos dois pelas vossas apresentações. E agora abria aqui assim à plateia a possibilidade de colocarem perguntas ou pelo chat ou colocando o braço, a mãozinha, acionando a mãozinha para colocarem questões que julgo que os nossos convidados estão disponíveis para responderem. Eu gostava de fazer já aliás, duas questões. Patrícia. Obrigada, Patrícia. Eu estava a tentar procurar a mãozinha aqui, não encontrei a mãozinha para a moda antiga. Avança. A primeira questão para a Sandra e para a Rita. Primeiro que tudo, parabéns pela iniciativa da Veolia. É realmente uma iniciativa que mexe aqui com muitas componentes da sustentabilidade. É uma pergunta muito simples. Podiam dar uma estimativa de custos que tiveram
com esta iniciativa, porque pelo menos vocês mencionaram aqui duas componentes na implementação da iniciativa, que foi a contentorização e a sinalética. E a segunda questão era para o Ricardo, também ainda mais simples, se nós podíamos fazer a divulgação do vosso roadshow enquanto SGRU nas escolas da nossa área de intervenção. Obrigada. Ok, então se calhar eu começo pela nossa parte. Obrigada pelas palavras. Eu diria que os custos foram praticamente irrelevantes, porque os contentores já lá estavam, são fornecidos pela Câmara ao Banco Alimentar e, portanto, a única coisa que faltava era serem utilizados como deve ser. Na parte da sinalética, foi internamente que nós desenvolvemos aquela imagem e, portanto, estamos a falar de horas das nossas pessoas e depois foi o custo de imprimir aquela meia dúzia de placas que colocámos. Foram menos de meia dúzia, nós tínhamos 1, 2, 3, se não me engano, 4 placas colocadas e, portanto, aquilo são 4 vinis daquele tamanho que viram na imagem e, portanto, foi praticamente insignificante. Bem, do meu lado a pergunta é simples e a resposta também é simples, que é sim, podem divulgar muito, à vontade. Se calhar podemos até falar por e-mail depois da reunião para perceber o que é que podem precisar do nosso lado para ajudar na divulgação, claro. Certo, certo. Pronto, nós temos algumas iniciativas que já desenvolvemos convosco, em parceria convosco, mas creio que em termos de ferramentas, até para o corpo docente das escolas, quanto mais informação, quanto mais alternativas, melhor. Por isso, pareceu-nos até interessante ter aqui uma outra forma de dizer, podem ter à vossa disposição estas ferramentas com conteúdos adequados para a formação ambiental. Obrigada, Ricardo. Obrigado eu. Ora bem, um dos propósitos do pacto, estabelecer aqui assim ligações entre os membros, muito bem. Mais alguma questão? Então, eu tinha uma questão para a Veolia, que tem a ver com, julgo que vocês abordaram isso um bocadinho, mas o facto de terem os colaboradores, os vossos colaboradores que estavam a fazer voluntariado, que normalmente não estão tão diretamente a trabalhar com as questões dos resíduos, com a mão na massa, como se costuma dizer, se só ao início reagiram bem, ou se houve aqui alguma resistência e se notam que isso depois até internamente, no efeito da própria organização, o facto de eles terem passado por essa experiência relativamente aos colegas até mais operacionais da Veolia, se notaram que houve aqui assim algum tipo de transformação ou de efeito. Rita, quer responder? A Rita saiu. Pois a Rita tinha... Ok, não tinha visto que ela já... pois já são 4 horas, ela tinha que sair. Eu diria que a primeira reação, mas a Ana Leão que está aqui também pode complementar, a primeira reação foi de facto no fim, quando nos voltámos a encontrar, porque isto acontece ao fim de semana, nem sequer em horas de voluntariado, é um voluntariado ainda mais difícil e mais exigente, porque implica abdicar do fim de semana e não das horas de trabalho que a Veolia dá todos os anos aos seus colaboradores, é a satisfação com que todos os voluntários que estiveram no Banco Alimentar, quando chegaram ao escritório na segunda-feira, estavam de ter, de facto, contribuído e ter conseguido marcar a diferença e ter conseguido fazer com que os resíduos fossem separados e fazer com que as pessoas tivessem uma atitude diferente. E essa componente também é relevante, que é, de facto, houve algumas manifestações de ganhar respeito pela atividade de quem está no dia-a-dia, nomeadamente na área da recolha e na recolha indiferenciada e seletiva na rua, de conseguir garantir que as coisas são feitas como deve de ser e quase um reconhecimento de isto. Às vezes é difícil falar com as pessoas, é difícil convencê-las,
é preciso ter características para isso, mas quando nós nos predispomos a fazer, tirando algumas exceções, de facto as pessoas estão abertas a receber a informação e a fazer diferente. E sim, acho que cumprimos essas duas coisas. E essa reação para com os colegas que fazem, por um lado, o contacto com a população em geral, que não acontece com toda a gente, e depois a separação propriamente dita, acho que sim, acho que acabou por refletir nessas pessoas essa percepção. Muito obrigada, Sandra. Já agora, entretanto, se surgirem perguntas, por favor, coloquem. Entretanto, ia colocar aqui mais uma questão também ao Ricardo. Ricardo, vocês trabalham muito com estas crianças e ao longo deste programa, portanto, nos roadshows e mesmo na escola, conseguem ter algum feedback dos pais relativamente a estas ações, de alguma forma? Sim, temos algum feedback. O feedback que mais nos chega, especialmente nestas alturas de lançamento da campanha, é como é que eu inscrevo a escola? Como é que eu faço para inscrever a escola? Eu quero que vocês vão à escola onde o meu filho tem aulas. E, portanto, essa tem sido a principal reação. Por isso é que na nossa comunicação nós pomos de forma bastante ostensiva, se é professor, inscreva aqui a sua escola. E, portanto, essa é a primeira reação. Os pais têm interesse e têm muito interesse, especialmente que a escola dos miúdos inscreva e vá receber a aula. Depois, o outro feedback que temos, até pelas redes sociais, por comentários, tem a ver, mais informal do que o primeiro, tem a ver com criaram-me um problema aqui em casa, porque agora tenho aqui um polícia da reciclagem que não chega ao ecoponto ainda, mas quer pôr tudo, e às vezes quer pôr coisas que nem são, porque às vezes são muito pequeninos, mas portanto tem ali um problema para resolver, mas é um ótimo problema. Mas o principal tema ainda é este, são os pais a quererem que os miúdos aprendam e que as escolas se inscrevam para que os filhos tenham as aulas. Excelente, precisamos de muitos pais desses para que incentivem as suas crianças e façam a separação também dos resíduos. Precisamos efetivamente aqui de crescer na quantidade de materiais que são colocados nos ecopontos. Pronto, não sei se alguém tem alguma questão. Se tiver, é agora a hora. Se não tiver, se não houver questões, iríamos dar por encerrado o webinar. Eu não estou aqui assim a ver mais nenhuma mãozinha, nem nenhuma questão. Pronto, de qualquer das formas, o Pacto Português para os Plásticos está disponível para esclarecer alguma questão que possa surgir ou facilitar aqui assim alguns contactos que entretanto possam ser necessários com estas entidades ou outras entidades que façam parte do Pacto Português para os Plásticos. Mais uma vez, às entidades que não fazem parte do Pacto, convidar pelo menos a terem uma reunião connosco para podermos apresentar a iniciativa e convidar-vos a fazer parte também desta rede de entidades do Pacto. Desejo a todos um bom resto de tarde, um bom fim de semana e muito obrigada pela vossa presença. Especial agradecimento à Sociedade Ponte Verde e à Veolia pela vossa participação. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Bom fim de semana. Bom fim de semana, obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana.